A história econômica da Austrália. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ganhando o Seu. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história econômica de um país que, apesar de jovem, se tornou uma potência global, a Austrália. Preparem-se para descobrir como a terra dos cangurus se transformou de uma colônia penal isolada em uma das economias mais prósperas e resilientes do mundo. Os primeiros anos, de colônia penal a centro de exportação, 1788 a 1840. Nossa história começa em 26 de janeiro de 1788, quando a primeira frota britânica chegou a Port Jackson, onde hoje fica Sydney. O objetivo inicial era estabelecer uma colônia penal, um local para onde a Grã-Bretanha pudesse enviar seus condenados. A vida era dura, e a sobrevivência da colônia nos primeiros anos foi um desafio constante. Mas, aos poucos, a Austrália começou a encontrar seu lugar no cenário econômico global. Uma das primeiras grandes indústrias de exportação da Austrália foi a caça às baleias e focas. Peles, óleo de baleia e barbatanas eram mercadorias valiosas que impulsionaram a economia colonial até a década de 1830. Mas a verdadeira virada começou a se desenhar com a expansão da criação de ovelhas e a produção de lã fina. A lã australiana se tornou um produto cobiçado nos mercados da Grã-Bretanha e da Europa industrializada, e a economia do país começou a se basear cada vez mais nessa exportação. Nesse período, o PIB australiano por trabalhador cresceu a taxas impressionantes, superando até mesmo os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Esse crescimento não levou a um aumento da desigualdade, mas sim a um nivelamento revolucionário dos rendimentos, um fenômeno notável para a época. Novas colônias foram estabelecidas, como Austrália Ocidental, Austrália do Sul, Victoria e Queensland, expandindo o território e as oportunidades econômicas. A imigração também foi incentivada, trazendo mão de obra e capital para o país. A Era do Ouro e a Grande Depressão, 1840 a 1900. A descoberta de ouro em 1851, especialmente em Vitória, mudou completamente o rumo da economia australiana. A corrida do ouro atraiu um enorme fluxo de imigrantes e capital, transformando a Austrália em um dos maiores produtores de ouro do mundo. Cidades surgiram do nada. A infraestrutura se desenvolveu rapidamente e a economia se diversificou, com a agricultura, a mineração e a manufatura crescendo lado a lado. No entanto, nem tudo foram flores. A década de 1890 trouxe uma severa depressão econômica, causada por uma combinação de fatores, incluindo a queda dos preços das commodities, secas e uma bolha especulativa no setor imobiliário. O desemprego disparou, empresas faliram e a instabilidade financeira tomou conta do país. A recuperação foi lenta e dolorosa, mas essa experiência serviu como um catalusto para reformas financeiras e um maior foco na diversificação econômica, mostrando a resiliência do povo australiano. Guerras mundiais e o boom do pós-guerra, 1900 a 1972. O início do século XX trouxe um crescimento econômico gradual, mas também desafios globais. A Primeira Guerra Mundial e, mais tarde, a Grande Depressão testaram a força da economia australiana. A dependência da exportação de produtos agrícolas e minerais se manteve, mas a manufatura começou a ganhar espaço. A Grande Depressão, em particular, deixou marcas profundas, com desemprego massivo e pobreza generalizada. O governo respondeu com medidas de austeridade e programas de obras públicas para tentar reanimar a economia. A Segunda Guerra Mundial, por sua vez, teve um impacto transformador. A produção industrial disparou para apoiar o esforço de guerra e o desemprego caiu drasticamente. O governo assumiu um papel mais ativo na economia,
implementando controles de preços e racionamento. A guerra também impulsionou a autossuficiência e preparou o terreno para um período de prosperidade sem precedentes. O pós-guerra, de 1945 a 1972, foi uma era de ouro para a economia australiana. Conhecido como o boom do pós-guerra, esse período foi impulsionado pela crescente demanda por produtos australianos, um aumento populacional significativo e investimentos maciços em infraestrutura. A Austrália experimentou pleno emprego e um aumento notável nos padrões de vida. A manufatura e a mineração continuaram a crescer e o setor de serviços começou a se expandir rapidamente. A Austrália se tornou um destino atraente para imigrantes, o que alimentou ainda mais o crescimento econômico. Desafios e reformas. Rumo à modernidade. 1972 a presente. A década de 1970 trouxe novos desafios. A inflação disparou, o desemprego aumentou e o crescimento econômico desacelerou. A crise do petróleo de 1973 atingiu duramente a Austrália e o país lutou para se adaptar às mudanças nas condições econômicas globais. O governo implementou políticas para combater a inflação e estimular o crescimento, mas o progresso foi lento e difícil. No entanto, a partir de 1983, a Austrália embarcou em um período de reformas econômicas ousadas e significativas. A flutuação do dólar australiano, a desregulamentação financeira e a redução das tarifas foram algumas das medidas que modernizaram a economia e a tornaram mais competitiva globalmente. O resultado foi um longo período de crescimento econômico ininterrupto, impulsionado principalmente pela forte demanda chinesa por recursos naturais e pelo crescimento robusto do setor de serviços. A crise financeira global de 2008 teve um impacto limitado na Austrália, em grande parte devido à sua sólida posição fiscal e a um setor financeiro bem regulamentado. Isso demonstrou a resiliência e a boa gestão econômica do país. A pandemia de Covid-19 em 2020, embora tenha causado a primeira recessão da Austrália em quase 30 anos, foi superada rapidamente graças a medidas de estímulo governamentais e à capacidade de adaptação da economia australiana. Pilares da economia atual. Hoje, a mineração continua sendo um pilar fundamental da economia australiana. O país é um dos maiores produtores e exportadores de minério de ferro, carvão, ouro e outros minerais. A demanda global por esses recursos, especialmente da China, impulsiona o setor e contribui significativamente para a riqueza da Austrália. O minério de ferro, em particular, é o principal produto de exportação, com vastos depósitos na Austrália Ocidental. Embora a indústria automobilística e têxtil australiana tenham diminuído de importância devido à concorrência global, o país se adaptou e diversificou. Os sindicatos também desempenharam um papel crucial na história econômica e social da Austrália, defendendo os direitos dos trabalhadores e influenciando as políticas governamentais. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história econômica da Austrália. De uma colônia penal a uma potência econômica global, a Austrália demonstrou uma incrível capacidade de adaptação, inovação e resiliência. Uma verdadeira inspiração para quem busca entender como as nações constroem sua prosperidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal ganhando o seu e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários qual outro país você gostaria de ver a história econômica aqui no canal. Até a próxima!